Fala, meus amigos, bom dia a todos, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 14 de maio de 2020, quinta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora é 1h21, muito bem? Este é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Esta é a parte 8, para falar hoje sobre a origem do termo pagão, certo? O que acontece, gente? No meu vídeo, quando eu vejo aqui no meu vídeo, religiosos não dão respostas e sim desculpas. Uma inscrita chamada Glória Bem fez a pergunta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela colocou aqui, vamos mostrar aqui para vocês aqui na tela, olha aqui, ó. Oi Fábio, boa noite. Eu gostaria de saber de você o que queria dizer a palavra pagão no tempo antigo. O que ela significava? Qual a origem dela? A pergunta que ela faz. Ela faz algumas perguntas dentro da mesma frase aqui. Eu ouvi o Rubens Sodré dizer num vídeo que essa palavra era usada para rotular os povos que eram devedores de tributos que Israel, povos escravizados que tinham que pagar impostos ou tributos por terem perdido batalhas. As tribos empobrecidas eram submetidas às vontades da tribo vencedora, e se não tinham como pagar para serem deixadas em paz, eram desrespeitadas com esse título de pagão, aquele que deve e não paga, seus tributos de perdedores de guerras, tidos como fracos. Isso é verdade, professor? Eu já respondo não. Mas olha só, eu botei aqui, boa pergunta, vou responder em vídeo. Aí eu até perguntei, posso mostrar seu perfil ou cubro o teu rosto na hora da gravação? Ela pode sim. Então, para mostrar quem foi a pessoa que mandou a pergunta. Mas se ela não quisesse também, se ela falasse que não, tudo bem. Mas como ela permitiu, tá aqui a pergunta dela aqui, e ela mostrou ela repetiu ali o que o Rubens Sodré falou e perguntou, isso é verdade? Ou seja, ela não afirmou, como algumas pessoas têm feito por aí. Gostei da pergunta porque eu resolvi fazer em vídeo porque eu tenho visto muitas pessoas repetindo isso, afirmando isso. São desigrejados também, esse pessoal do movimento desigrejado faz isso também, tá? E também tem as pessoas que tem alguns ateus repetindo isso. Gente, quero falar algo com vocês muito sério. Nós não podemos combater o erro com outro erro. Quando eu digo erro, por exemplo, quando nós falamos sobre a imposição religiosa, quando eles querem pregar para todo mundo, dizer que você tem que ir para a igreja, senão você vai estar perdido, que lá é o único lugar que você vai te levar para o céu, que lá é a verdade absoluta, que nós precisamos daquele Deus deles. Nós combatemos essa imposição, esse proselitismo, certo? E nós não podemos combater a mentira com outra mentira. Temos que combater a mentira com a verdade. E uma coisa, cuidado com quem vocês ouvem por aí. Não é o caso dela, ela faz a pergunta, porque perguntar, gente, não é vergonhoso. Vergonhoso é você repetir mentiras por aí, como se fosse verdade, coisas que você nem pesquisou. Eu já vi ateus falando isso também. Já vi. Eu vou pedir uma coisa para vocês, meus amigos ateus. Se você anda falando isso por aí, pare. Porque você tem que ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Não é pegar uma informação que alguém falou, principalmente qual é o nome dele? Rubens Sodré, que é uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a verdade. O compromisso dele é com aquela que eles falam que ele diz que é a verdade oculta, que não tem verdade de coisa nenhuma. Então, aquilo ali é alienação pura. Qual a fonte que ele usa? Deve ser fonte Arial, né? Então, só se for, né? Que a fonte de documento Word, deve ser, né? Não é fonte nenhuma. Quais fontes que o cara usa? Alex Jones, teórico da conspiração. Ou também Alex Jones, que é o outro, David Icke. Alex Jones, tem uma época aí, estava sendo processado. Teve que tirar muita coisa do ar, por quê? Porque não tinha como provar o que falava. Que era conspiração pura. Rubens Sodré ouve esses caras. Tá? Ouve esses caras. Tipo um Olavo de Carvalho da vida, ele. Tá? E outra coisa, não estou falando que quem não tem estudo não tem inteligência, mas ele não tem escolaridade. Não é uma pessoa formada. Ele mesmo fala isso. Ele se orgulha de ser ignorante. Ele fala que é ignorante, fala a língua do povo. Gente, falar a língua do povo é uma coisa, ser ignorante é outra. Tá?
Então ele não tem compromisso com verdade, ele só quer passar as loucuras dele para dizer todo mundo virou errado, todo mundo está errado, tudo foi manipulado, mas onde que ele tirou isso? Ele fez alguma escavação, ele encontrou algum documento arqueológico com alguma prova? Não, coisa da cabeça dele. Então não repitam bobagens, tá? Vocês vão saber, eu vou mostrar aqui que a palavra pagão não tem nada a ver com pagamento. Uma coisa é você pegar uma coisa que parece um termo e não saber a origem dele, não pegar a etimologia da palavra e sair repetindo. Se for assim, gente, então se for assim, se a gente for pegar pelo que parece, então pediatra vai ser o médico que cuida do pé, né? Patologia vai ser assim, que cuida do pato, né? Vamos acordar, gente, por favor, vamos acordar. Mas olha só, vou mostrar aqui para vocês, só vou dizer as fontes, algumas fontes, né? Bom, alguns sites que eu estou citando, que eu vou usar aqui. Infoescola, paganismo, religiões pagãs. Estou citando aqui as fontes para não ter que colocar depois. Se você colocar no Google, você vai achar, tá? Facinho. Educa Mais Brasil, paganismo. Se botar lá, Educa Mais Brasil, paganismo, vai aparecer. Toda a matéria, paganismo, origem e prática religiosa, no site toda a matéria. Alguém pode dizer, mas a maioria são sites escolares, não vão falar. Gente, aquele meu vídeo que eu falo sobre tratados delimitadores de terras, muita coisa eu peguei ali, sabe de onde? Eu tenho uns livros de história aqui também do Brasil, sobre os tratados delimitadores e aquela coisa assim, mas sites escolares, e ali mostra aqueles tratados que foram feitos, a bula intercoetera feita pela Igreja Católica, tá? Mostra muito bem as coisas podres sim que aconteceu na história. Então não vem com essa coisa de teoria da conspiração por cá não, por favor. E também estou usando a tese de doutorado da Márcia Santos Lemos. O nome da tese é Cristãos, Pagãos e Cultura Escrita, tá? Esse é o nome. Ela é da Universidade Federal Fluminense. Essa tese está disponível na internet, tá? Está disponível, ou seja, se você for fazer um trabalho, cite o autor, por favor, ou a autora, no caso aqui a autora, tá? Estou usando aqui para dizer que eu não estou inventando nada, tá? Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, porque vai demorar um pouquinho, então não quero que fique muito longo. Então, vamos lá. De onde surgiu o termo pagão? Tá aí a pergunta. Claro que esse título foi baseado na pergunta que a Glória Ben fez. Então, o que significava? Essa palavra significava na antiguidade? Bom, a palavra de onde que ela vem? Bom, ela vem do latim pagus, campo, e paganos, que é pagão, significa camponês ou rústico. Ou seja, essa palavra tem origem no latim, tá? Então, cuidado quando você pega uma palavra em português e você vai dar um significado pelo aquilo que parece, tá? O que o Rubens Sodré faz é pegar o troço e inventar uma história que não existe. Ele deu, pagão, parece que está falando de pagar. Não tem nada a ver, gente. Não confundam aspirina com tangerina. É parecido a pronúncia, mas são coisas totalmente diferentes, tá? Cuidado. Não, como diz o Ralph Gomes, não confunda pouquinho de macarrão com porrão de macaquinho. Não confunda Tomás de Aquino com Tomás naquilo. Cuidado, vamos continuar. Aqui foi que eu peguei da tese de doutorado da Maria de Santos Lemos. Olha só, Márcia de Santos Lemos. Sobre o paganismo, é imprescindível definir a origem do termo paganos. Segundo Brown, olha só o que ela faz, gente. Ela está citando um outro autor, ou seja, uma pessoa séria, ela faz certíssimo, lógico. Uma tese de doutorado ela vai ter que fazer assim mesmo, lógico. Segundo Brown, é um vocábulo, ou seja, segundo fulano, segundo tal. Por quê? Porque ela não inventa coisas da cabeça dela. Ela está mostrando o quê? Que ela está usando uma bibliografia, está usando uma base para poder fundamentar o trabalho dela. E assim eu também faço com aquilo que eu falo. Claro que nem sempre eu vou fazer assim como se escrever num TCC ou uma tese. Segundo fulano tal. Mas o que eu falo é baseado em fontes. Tá? Quando eu falo sobre opinião, aí é outra coisa. Quando é uma opinião, eu falo, gente, isso aqui é uma opinião minha, não é nada uma verdade acadêmica. Então cuidado, gente. Então vamos lá. Segundo Brown,
é um vocábulo latino utilizado para designar aquilo que é rústico, do campo, da aldeia. Muitas vezes servia para tratar de modo pejorativo pessoas sem instrução, iletradas, subalternos em relação aos oficiais. Tá? Agora, é difícil determinar com precisão como essa palavra ganhou um significado religioso, mas há algumas inferências sobre o assunto. Tá? A resistência dos homens que viviam no campo em abandonar suas antigas crenças e se converter ao cristianismo, segundo Hilário Franco Júnior, teria levado à associação entre paganos e a pertença ao antigo politeísmo. Lembrando, gente, uma coisa, tem que deixar bem claro aqui. O termo paganismo surgiu do latim, tá? Mas há religiões que surgiram antes mesmo de Roma, tá? Antes mesmo de Roma, que tinham elementos do paganismo. Tá? Com o tempo, essa palavra foi significando o quê? Aqueles que adoravam vários deuses. Tá? Com o advento do cristianismo passou a significar isso, mas antes significava o quê? Pessoas do campo, tá? Rústicas ou gente iletrada, certo? E pessoas que estavam o quê? Com a religião não politeísta, mas vamos dizer pagã. O que ela fazia? Ela tinha um vínculo muito forte com a natureza. E claro, havia a questão do que achava que o ser humano era o quê? Era uma parte, não só o ser humano, mas tudo fazia parte da divindade, e que tudo tinha que viver em harmonia. Então eles não tinham, no início, depois foram surgindo templos pagãos, mas eles não eram aquela pessoa presa a templos, mas o quê? Mas existiam lugares sagrados como bosques, montanhas e coisas assim, tá? Vamos lá. Essas duas partes aqui que eu citei aqui, ó, tá aqui o ano, a página, é da tese de doutorado, tá? Da Márcia Lemos, tá? A terminologia pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. Bom, a terminologia, ou seja, hoje é usada para isso, e também com o passar do tempo, tá? Para caracterizar pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. Nada a ver com pessoas que têm que pagar tributo a algum vencedor. Nada a ver com isso, certo? No cristianismo, aí aqui, olha só, no cristianismo, todos aqueles que não são batizados são definidos como pagãos. Isso que um conceito moderno, tá, gente? Em outras religiões é ligado ao ateísmo, vertente que não acredita na presença dos deuses. E claro que isso aqui não tem a ver porque o ateísmo não acredita em deuses nenhum. Então, o pagão, ele está ligado o quê? Com divindades ligadas à natureza. O ateu não tem nada a ver. Mas para algumas religiões, o ateu é considerado um pagão. Só para vocês verem como é que o termo é utilizado. Então, vamos tomar cuidado quando nós falamos sobre a origem e o que significa. Então, estou mostrando aqui quando é que surgiu, o que significa hoje também para algumas vertentes. Tá? Olha só. Após a cristianização do Império Romano, a Igreja Católica passou a designar pagão todos aqueles que não haviam sido batizados. Tanto que inventaram aquela história de que tinha que batizar, porque se não batizar você virar pagão. Só que você pega a Bíblia mesmo, você vê que o batismo foi praticado por aqueles que tinham consciência, tá? Por aqueles que sabiam o que estavam fazendo, tá? Então essa questão de que tem que batizar aqueles para não virar pagão, a própria Bíblia não diz isso, mas eles inventaram isso porque muitas coisas que eles adotaram não estão na Bíblia, parte da tradição. Eu não estou falando se isso é certo ou errado, só estou mostrando como que foi o desenrolar da coisa. Continuando, é importante frisar que os pagãos não eram um povo à parte, eles eram cidadãos romanos. Por quê? Esse termo surgiu em Roma, a palavra pagão, o paganismo surgiu lá. Embora que o termo pagão pode ser aplicado a outras culturas que praticam elementos que tem aqui, por exemplo, nesse povo romano que cultuava a natureza, vários deuses que tinham também crenças animistas que fenômenos da natureza fossem divindades. Outros povos praticavam isso, mas esse termo surgiu em Roma, beleza, gente? E claro, com o cristianismo eles mudaram
o significado, ou seja, passaram a atribuir a outras coisas, não ao povo que tinha uma religião da natureza, que servia aos deuses ou deusas, não, mas pessoas que para os cristãos que estavam adorando deuses falsos, para eles, porque na verdade não existe Deus nenhum. Mas vamos continuar aqui. Eles eram cidadãos romanos que viviam na zona rural, por isso tinham uma relação mais forte com a natureza e prestavam-lhe homenagem, assim como prestavam adoração aos diversos deuses romanos. Tá? Então vamos ver algumas características, gente, do paganismo. Tá? Claro que a pergunta não foi, eu só estou aprofundando algumas coisas para ficar claro aqui. Tá? Primeiro, a natureza é parte da essência divina. Existem outras características. Eu só separei 4. Nos sites que eu falei tem outras. Então eu separei 4 para não ficar muito extenso, tá bom? Tudo que existe na Terra é uma partícula do divino, segundo o que? O paganismo. Tá? Os ciclos da natureza são respeitados e celebrados com festas. Tá? Alguns praticam animismo, ou seja, alguns povos pagãos. As forças da natureza são personificadas e adoradas como deuses, certo? Bom, agora uma coisa importante, gente, fique ligado aí, por quê? O paganismo não é uma religião dogmática, onde existem princípios morais rígidos, ou seja, o dogmatismo, gente, ele parte de certezas absolutas. O que é um dogma? Dogma é o quê? É um conjunto de regras que serve para a formação de um sistema, certo? É um dogma, só que não é só um conjunto de regras, é um conjunto de regras fixas, rígidas, ou seja, é aquilo que é porque é, onde não aceita questionamento. E o paganismo não, ele não tem isso. Em certas vertentes existe a hierarquia de sacerdotes e auxiliares e iniciados, mas não existe um livro sagrado de onde vem a fonte única do saber, tá? Então existem hierarquias como tem sacerdotes, sacerdotisas. Geralmente os grupos pagãos eles têm mais ligado à figura feminina, mas também existem sacerdotes também na figura masculina também. Só que não é uma religião dogmática como é o cristianismo, certo? Então olha só, a origem do paganismo. Bom, o paganismo tem sua origem em Roma, como eu falei agora há pouco, tá, gente? Quando a humanidade vivia em função da agricultura e pastoreio, ou seja, domesticação de animais. Por isso mantinha uma intensa ligação com a natureza, cultuando os elementos que garantiam a fertilidade da terra e boas colheitas. Então, de onde surgiu? Em Roma. Esse termo surgiu lá, tá? Agora, os povos pagãos existem, por exemplo, é chamado de povos pagãos qual é o nome do lugar, gente? Na Babilônia. Só que foi antes disso aqui, antes de Roma, tá? Mas esse termo aqui aí tanto passam a ser associados como pagãos, devido que devido à palavra, o uso da palavra, tá? Porque a palavra ela não tem um significado fechado. A palavra vai sofrer variação e a aplicação dela conforme o tempo vai passando, certo? Então, mas essa palavra, esse termo foi em Roma. Com o nascimento das cidades, as formas de adoração passaram a ser de acordo com a funcionalidade e características de cada região. Como eu sempre falo, gente, a religião ela vai mudando de acordo com o tempo, com a estrutura social e claro, ela vai ganhando o quê? Corpo doutrinário, conforme ela vai se mudando. E do paganismo vieram outras religiões dogmáticas que assumiram o controle e, claro, pegaram alguns elementos, como o catolicismo pegou alguns elementos do paganismo. Nós temos as festas do Natal, o Carnaval, a Páscoa, são festas pagãs, mas que foram dados um corpo doutrinário, certo? Então as doutrinas foram modificadas para representar a nova vida nos centros urbanos. O próprio paganismo, que não é uma religião doutrinária, ela se modificou, e fora as religiões que são doutrinárias, que pegaram elementos também vão modificando. Isso é normal em qualquer religião, tá? O que acontece? Vertentes religiosas do paganismo moderno. Então existe o paganismo hoje? Existe, por exemplo, tem elementos de culturas, por exemplo, africanas, indígenas,
chinesas que utilizam o paganismo, que tem elementos do paganismo. Só que a vertente mais conhecida é o neopaganismo hoje, tá, gente? É o neopaganismo, que faz uma releitura do paganismo antigo, certo? Então vamos falar alguns aqui, ó. A vertente mais moderna é do neopaganismo. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Vou ver aqui. É do neopaganismo. Grupos que fazem uma releitura dos conceitos pagãos existentes, certo? Então, que grupo é esse? Grupos que fazem uma releitura de conceitos pagãos existentes. Essa é a vertente mais moderna, é a do neopaganismo. Então tem alguns grupos que fazem parte dessa vertente aí. O Wicca, que é o mais conhecido. Tem o neodruidismo, tá? Que são elementos da cultura celta. E tem o neopaganismo germânico. E por aí vai. Certo, gente? Então, são grupos modernos. Então o que acontece? Voltando aqui para mim agora. Só deixar bem claro. O termo pagão surgiu em Roma. Tá? A palavra pagão, tá? Ela vem de quê? Ela vem de pagos. Campo é do latim. E pagão significa camponês ou rústico. Tanto é que a tese de doutorado também confirma isso que eu estou falando. Então, gente, eu não estou inventando nada. Eu não estou aqui para querer vou descer a lenha na Igreja Católica para dizer que eles inventaram. Não, eles passaram a associar, depois mudar o termo. Isso sim, passaram a associar todos aqueles que não eram batizados como pagãos. Mas isso não é como eu vou dizer, a verdade. Não, porque isso aí eles deram uma conotação a palavra que já existia antes, tá? Inclusive algumas vertentes religiosas aplicavam esse termo aos ateus. Os ateus são pagãos? Claro que não. Por quê? Porque o paganismo começou como? Dos elementos da natureza, desses povos simples que cultuavam elementos da natureza. Deuses que eram personificados pela alguma ação da natureza, que eles achavam que era algum deus, e por aí eles tiveram o quê? Essa relação de fé com a natureza, de uma maneira religiosa, e claro, com o tempo eles foram adaptando o que eles viviam no campo com a vida na cidade, conforme a sociedade foi progredindo, certo? Então, gente, esqueçam o que o Rubens Sodré anda falando, e meus amigos livres pensadores e ateus, não fiquem repetindo, por favor, essas besteiras dizendo que o pagão é aquele que tinha que pagar a Igreja Católica, porque isso não tem base histórica nem bibliográfica. Não encontrei isto em lugar nenhum. Se você encontrou isto, mostre. Porque alguém falou. Não. Mas falou o quê? Falou provando? E poderia, se alguém falou isso na internet, mas tivesse a fonte, que citasse a fonte. Mas ninguém falou. Tem muita gente que não está preocupado com informação. Está preocupado em ter seguidores. Aqui meu compromisso é que você aprenda, que você não repita bobagens. Tem muita gente repetindo bobagens por aí. Cuidado, tá? Cuidado. Já tem muito canal para desinformar, prestar péssimo serviço, e não precisamos repetir o que teórico de conspiração, que é o Rubens Sodré, anda falando por aí. Sabemos que existe o quê? Existe o saque o roubo, vou dizer, que a Igreja Católica fazia em relação a muitas famílias. Sabemos que por que foi adotado o celibato? Para quê? Para que as propriedades não fossem para as famílias, para que ficasse para a igreja. Tudo bem, mas esse negócio de que tinham que pagar, os pagãos eram aquelas pessoas políticas que pagavam tributo à Igreja Católica, isso não tem base. Não tem base. Quem falou isso para vocês é um mentiroso. E lógico, tinha que vir de onde? Rubens Sodré, terraplanista, maluco, antivacina. É esse cara aí que está falando essas bobagens. E meus amigos, vou dizer de novo, combatemos o erro com a verdade, não com outro erro. Se vocês
querem fazer um trabalho de relevância, esqueçam fama. Não quero falar para a maioria para agradar, ou não quero repetir senso comum, porque aqui eu não reforço o senso comum. O senso comum a gente usa na área pedagógica para quê? Para você usar como ponto de partida, porque o senso comum, todo mundo em certa área vai ter um pouco ali, e para você aprender, você não pode ficar no senso comum, você usa como ponto de partida. Usa como ponto de partida, não como base, tá? Não é para ser reforçado. O trabalho da educação, a função da educação não é reforçar ignorância, não é. Acho que foi o Lawrence Krauss que falou isso. Não é para reforçar a ignorância. E aqui eu não vou reforçar senso comum. Aqui eu vou combater isso, tá? Vou combater isso. Mesmo que a Igreja Católica possa ter feito um monte de barbaridade no passado, como até hoje tem feito. Muitos casos de pedofilia que não estão nem aí. Há padres que estão dizendo assim: ah, porque na igreja tal tem mais do que aqui. Isso é abominável. Tudo bem. Mas não é por isso que eu tenho que inventar mais mentiras. Não podemos fazer isso. Gente, não podemos ser irresponsáveis. Não podemos ser. Vá às origens, vá à fonte. Quando é um vídeo de opinião é uma coisa, agora uma coisa séria disso aqui, eu gostei da pergunta e eu resolvi responder a Glória bem em vídeo. Por quê? Porque tem muita gente falando besteiras, inclusive ateus, porque os ateus são aqueles que vivem, por quê? Pela razão. São aquelas pessoas, os ateus são as pessoas que aceitaram a realidade. O ateísmo é uma constatação do óbvio, é a aceitação da realidade. Então, se vivemos pela realidade, nós temos o quê? Que falar aquilo que é real, e aquilo que é real é aquilo que pode ser provado. Uma coisa é você partir de algo que é tido como certo, e depois de um tempo aquilo foi desconstruído. Por quê? Pode significar que a pessoa foi desonesta? Não. Simplesmente porque o trabalho dessa pessoa, por exemplo, se for um trabalho sociológico, um trabalho de história, uma coisa assim, que ele estava baseado naquilo ali, de uma forma que ele achava que aquilo era verdade, mas depois veio um outro estudo e mostrou que aquela teoria que era falsa. Então o que aconteceu? A pessoa que estava baseada naquele estudo antigo e viu que aquilo ali foi derrubado, o que ele vai fazer? Ele vai reformular. Porque é assim que funciona a coisa. E é assim na ciência, em qualquer ciência é assim, gente. Nas ciências humanas, tá? Nas ciências biológicas também é assim. Vai ser desse jeito. Pode haver uma reformulação? Pode. Mas tem que ser provado. E essa questão do termo pagão não tem nada a ver com pagamento de tributo de vencido em guerra, coisa nenhuma, tá? Eu estou frisando isso aqui porque eu tenho visto gente falando essas besteiras. Olha, eu fico, chateado quando eu vejo pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem ateias, aqueles amigos que vivem pela razão, repetindo bobagens. Como eu vi uma vez pessoa falando que o nome Jesus significava porco. Gente, não tem nada disso. Eu tenho um vídeo falando o nome Jesus significa cavalo, significa porco. Pare de relinchar, que é o título. Porque ali eu não estou defendendo que ele existiu, não. Estou falando o nome que significa, tá? O nome que significa, para a pessoa parar de falar bobagem. Para parar de falar bobagem. Teve algumas pessoas que pararam, que eu vi que pararam de falar isso. Então, se você não está falando isso, sobre essa origem do nome, repetindo o que o Rubens Sodré anda falando, peço uma coisa para você: pare. Eu não estou dando bronca nos meus amigos ateus, porque o Rubens Sodré é um desonesto, dá pra ver isso, ele é um desonesto. Mas eu penso o seguinte, claro, existem ateus que não tem caráter, existe, lógico. Mas a maioria que eu conheço são pessoas que são honestas e que quando erram, reconhecem. Tá bom? Então, gente, tá aí a pergunta. Olha, Glória bem, muito obrigado pela pergunta. Fico feliz, tá, pela confiança. E espalhem esse vídeo. Se essa era a dúvida de vocês, beleza, se vocês já sabiam,
tudo bem. Agora, se vocês escutaram, poxa, eu escutei isso do Rubens e do André, escutei algumas pessoas falando isso, eu não sabia que o termo significava isso, sabe? Muito obrigado. Fico feliz também. Tá bom? Não sou dono da razão. Agora, se o Rubens André falou essa besteira, ele que prove o que ele falou. Porque aqui eu peguei e falei as fontes. Vocês podem se digitar e procurar. E tem vários aí para vocês procurar. Onde eu procurei, não achei o que o irresponsável falou. Não achei. Eu achei tudo que eu tô falando aqui para vocês. Tá bom? Então, gente, nosso compromisso é com a verdade. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau.